Amém, irmãos. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Mais um domingo aqui. Final de semana de feriadinho prolongado. Deus é bom, amém? Dia 3 já. Tivemos aí a sexta, o dia do trabalho. Quantos gostam aqui de trabalhar? Amém. Melhor do que trabalhar o dinheiro como recompensa também. Amém ou não? Amém, irmão. Hoje eu quero falar com você sobre finanças, sobre como a gente usar o nosso dinheiro para a glória de Deus. Quero, à luz da Bíblia, trazer... Valeu, Fernandão, obrigado. Quero te mostrar à luz da Bíblia como é importante a gente saber lidar com o nosso dinheiro. Para você ter uma ideia, ter uma curiosidade aqui. Na Bíblia nós temos 2.350 versículos dizendo sobre dinheiro, sobre riquezas ou sobre posses. São apenas 500 vezes a mais do que oração e fé. Se a gente considerar as 38 parábolas de Jesus, registradas ali nos 3 evangelhos, tanto os sinóticos como João, você vai ver que 16 delas estão tratando um aspecto ligado à área financeira. Ou seja, tudo isso nos mostra que o dinheiro é algo que a gente precisa saber lidar. Precisamos saber administrar e cuidar daquilo que Deus nos deu. Você concorda comigo? Amém. Amém. Claro que talvez alguns podem pensar assim, eu tenho que aprender a ter primeiro, para depois lidar. Mas a gente vai ver que a gente só vai ter, só seremos colocados sobre grandes porções, se conseguirmos ser bons mordomos do pouco que nós temos. Sermos aprovados diante do cenário da escassez. Só é colocado no muito aquele que sabe superar o pouco, sabe lidar com o pouco. Então, sendo assim, eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia. Vamos aí abrir conforme escreveu Lucas. O primeiro texto de hoje está em Lucas capítulo 16. Eu gosto todo ano nesse mês de maio, mês do trabalho, eu procuro trazer uma temática voltada a isso, que é muito importante. Eu tenho certeza que vai ser uma reciclagem para alguns e uma palavra muito poderosa para aqueles que pela primeira vez vão estar ouvindo uma temática como essa. Lucas capítulo 16, vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. A partir do versículo 10 a gente vai estar seguindo. Aqui é Jesus dizendo, irmãos, após ele apresentar uma parábola, ele diz no versículo 10, quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas, será da mesma forma nas grandes. Pois se vocês não são honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas de verdadeiro valor? E se não são honestos com aquilo que é dos outros, quem lhes dará algo para ser chamado de seu? Um escravo não pode servir a 2 donos, pois vai rejeitar a um e preferir o outro, ou será fiel a um ou desprezará o outro. Igreja, vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Amém? Então, o primeiro ponto, dinheiro é um problema? Claro que não. Jamais, dinheiro nunca é um problema. Dinheiro eu costumo dizer que é solução, mas ele tem que estar no lugar certo. No bolso e não no coração, nos guiando, nos dominando. Entenda uma coisa, o dinheiro ele pode ser uma bênção na vida da pessoa, do homem, da mulher, mas também se for mal utilizado ele é um grande problema. Naquele lar, naquela família, na quinta a gente estava trocando bastante ideia sobre isso na nossa reunião de homens aqui. Então o X da coisa não é a quantidade, se eu tenho muito ou pouco. O detalhe é como a gente lida com o que tem. Como a gente vive em cima daquilo que nós recebemos. Não está ligado à quantidade. Porque tem pessoas que têm muito em casa e mesmo assim não sabem lidar com o muito. Existem outros lugares que têm muito pouco, também não sabem lidar com o pouco. Então, o detalhe da coisa não é a quantidade que eu tenho, mas é como eu administro aquilo que está nas minhas mãos. Jesus ele está dizendo aqui, para aqueles que tinham
ouvido ali para escutar naquele ambiente, se vocês são fiéis no pouco, quando também estiverem no muito, haverá fidelidade. Se vocês conseguirem ser honestos nas pequenas coisas, nas grandes vocês também serão honestos. Se vocês forem justos diante do ambiente de dificuldade, do ambiente de ingratidão, do ambiente de pressão, vocês também serão justos diante daquele ambiente de bonança. Se souber lidar com as coisas dessa terra, com as coisas dos outros, vocês estarão aptos para receber coisas espirituais. Mas quando ele fala uma afirmação como essa, ele também deixa muito claro que, se eu não sou fiel e honesto no pouco, é claro que no muito eu também não vou ser. Se eu não sou justo, grato, diante da dificuldade, não vai ser em uma temporada favorável que eu vou encontrar gratidão no meu coração. Por isso que Jesus ele conclui no versículo 12, dizendo, se vocês não conseguem cuidar daquilo que é dos outros, por que aquilo que vai ser seu, você vai falar que você vai cuidar? Se você não sabe ser justo com aquilo que é da pessoa do seu lado, como assim você vai estar apto para cuidar de algo que é seu? E aqui, irmão, essa colocação, ela está relacionada à honestidade, a uma franqueza. E vamos lá, irmão, nem precisa se falar isso. O crente precisa ser honesto. O crente tem que ser justo, sim ou não? Sim. Tem que ser, irmão. Mas infelizmente, hoje a gente até está trocando ideia ali na frente um pouco sobre isso. Infelizmente, muitos têm dado péssimos testemunhos nessa área. Péssimos testemunhos na área financeira. Seja com os negócios que fazem, sejam com as alianças, com as sociedades que se juntam, ou com a forma como administra os recursos, ou com a forma que lida, esse eu conheço, esse eu não posso ficar devendo, não, aquele ali eu não conheço, deixa eu empurrar na pedalada as coisas, e sempre está escarnecendo o nome do Senhor nessa área. Hoje em dia, se o cara fala que é crente, irmão, o certo era você o quê? Acho que o Fernandão deu esse exemplo aí. Pô, no bigode o cara falou, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Mas infelizmente, irmão, com dor no coração, até falei com os meninos lá na frente. Hoje em dia, se o cara chega dando umas declaração dessa, principalmente lá onde eu trabalho, onde eu ganho meu pão, dependendo da igreja, irmão, que ele fala que eu fico 3 vezes mais ligeiro, e com dor no coração. É triste isso, porque tem gente que tem cara de crente, roupa de crente, o estereótipo da pessoa certa, mas não tem caráter, não tem honra, não tem verdade, carece de integridade. Você conhece alguém assim? Que você não seja assim, aleluia. Que não tenhamos pessoas assim essa manhã aqui, irmãos. Voltando na fala de Jesus, então, a questão principal não é o quanto nós temos, não é sobre a quantidade, mas é como a gente lida com aquilo que recebemos. Parênteses aqui na parábola dos talentos. Cada um recebeu a sua quantidade. O cara que recebeu uma, ele não vai ser cobrado da mesma forma que o cara que recebeu 10. Ele vai ser cobrado por aquela uma que ele recebeu. Jesus, quando chega, naquela parábola contada, ele não fala para o cara uma, cadê? Tinha um que conseguiu dobrar para 20, cadê as suas 20? Não, ele só quer saber o que você fez com a sua, com aquilo que eu te dei, com aquilo que eu coloquei na sua mão. Esse é o segredo, irmão, como a gente lida, como a gente administra, como a gente consegue viver com aquilo que nós temos e já recebemos. Quero deixar aqui algumas lições muito práticas de como nós sermos bons administradores daquilo que Deus nos deu, daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Mês de maio, mês do trabalho, glória a Deus, creio que se não todos, a maioria tem o seu ganha-pão, tem o seu trabalho, louvado é o nome do Senhor, mas talvez você tenha fracassado nessa área porque você não está sabendo lidar com aquilo. E não é sobre você ganhar muito ou pouco, é como você gasta o que você tem, como você vive com aquilo que você tem.
Então o primeiro ponto é a gente começar aqui pelo básico. Um bom administrador, irmão, é aquele que consegue gastar menos do que recebe. É gastar menos do que ele tem, sim ou não? Se já gasta mais, como é que faz a conta? Não fecha. Todo mês nunca vai fechar. Ele tem que conseguir encontrar o ponto onde ele consegue viver, gastando menos daquilo que ele recebe. Isso vai validar, isso vai revelar se é uma pessoa que sabe administrar aquilo que ela tem, ou se não. Se ela sabe ser satisfeita e grata no Senhor no recurso que Deus deu, ou não. É o fato dela ser controlada, equilibrada, sabe viver dentro da sua realidade. Tem pessoas que fazem compromisso sabendo que não vai dar para pagar, irmão. Sabendo que não vai dar para assumir. Ah, mas daí tem os juros, tem a multa, a gente vai empurrando na pedalada, a gente vai vendo. Tem gente que usa cartão como se fosse esquecer que um dia a fatura chega. As parcelas vêm, tem que pagar. Quando a gente era criança, meus filhos, às vezes a gente saindo, aí, ô pai, quero isso. Ô pai, hoje não tem. Ah, passa o cartão, eles acham que é, passa o cartão. Mas tem gente que vive como criança. Não, eu vou passar o cartão. Não, passa o cartão e a gente vê. E fica usando o limite da conta, juros, multa. Isso é o reflexo de uma péssima administração. Péssima administração. Ah, pastor, achei que isso é fé. Não, irmão, é irresponsabilidade. Não vai nunca conseguir mudar. Porque sempre já está rasgando antes de estar recebendo. E está numa bola de neve que não vai mudar nunca. Mateus 5, versículo 37, Jesus ele vai falar que seu sim, seja sim. O seu não, seja não. Dá, dá. Não dá, não dá. O que passa disso, o texto vai dizer, está até na tela, vem do maligno. Não, vou ver e vamos, não é vamos ver. É sim, sim, não, não, eu falei, ô seu Vicente, eu falei, está falado. É assim. Tem que ser assim, irmão. Que nesse mês de maio, esse mês do trabalho, você venha parar de escarnecer o nome do Senhor através da vida financeira, através da forma como você lida com o seu dinheiro. Aprenda a ser uma pessoa mais organizada, mais programada. Posso te falar uma coisa? O limite da conta, o cartão de crédito, o empréstimo disponível, isso não é seu salário não. Não é o salário, não se faz conta contando com isso não, irmão. Não se faz conta, não é para você poder ficar pegando e gastando. E pior ainda, ficar pegando e não pagar. É pior ainda, irmão. É pior ainda. Não, Nubank liberou um lá, só vamos. É desonestidade isso aí, irmão. Não é coisa de crente fazer. É sobre isso que Jesus está dizendo. Se você não sabe ser honesto com as coisas que é dos outros, como alguém vai confiar na sua? Se você não é honesto com o banco, se você não é honesto com as instituições, com as empresas credoras que confiaram na sua palavra, com as pessoas, como você vai ser honesto com alguma coisa que vai chegar e vai ser seu? Como você vai sair dessa situação? Sabe, irmãos, seja um bom administrador, seja uma boa administradora, irmã. Só será colocado sobre o muito aquele que for aprovado, fiel, justo, honesto no ambiente da escassez, no ambiente do pouco. Às vezes a gente fica usando o dinheiro que a gente não tem para ficar querendo impressionar a gente que a gente nem gosta. Sabe, irmão? Não faz sentido nenhum. Comprando coisa que nem precisa, irmão. Tentando ser pessoas que não somos. Não somos. Mas é um problema tão grande de identidade, de querer mostrar, de querer aparecer, que na verdade impede de mudar o nível, mudar a estação. E sempre está querendo mostrar quem não é, fazendo dívida que não precisava, gastando o que não tinha. Sim ou não? Sim. Esse assunto é muito sensível, irmão. É muito sensível, mas ao mesmo tempo é um assunto que precisa ser abordado. É um assunto muito sério, muito importante. Por quê, pastor? Porque tem muita gente, irmão, que adora o Senhor no domingo, nas igrejas, mas escarnece com a sua vida financeira na semana.
escarnece o nome do Senhor, irmão. São uma bênção dentro da igreja. Tudo menino bom, coisa linda, vive na igreja, serve na igreja. Mas na rua é mal falado na praça. É roleiro, é enrolado, começa as coisas, não termina, sem credibilidade. É um péssimo testemunho. Mas na igreja ele chega no horário. Mas no trabalho só chega atrasado. Na igreja está limpando sem ninguém pedir. Ele chega, já vai dar um rolê de vassoura, já vai limpando, vai fazendo tudo. No trampo, até para fazer a obrigação, tem que ficar alguém dando orelhada. Porque não faz. É um péssimo testemunho, irmão. É um péssimo testemunho. Que em nome de Jesus, meu irmão, seja um bom administrador. Glorifique o nome do Senhor. Também fora da sua comunidade local, também fora da igreja. Aprenda a viver no padrão de vida que você tem, e avançando com prudência, com sabedoria, devagar, com ordem e decência, irmão. É assim que a gente vai avançando, é ordem e decência. Quando o apóstolo Paulo diz que no culto tem que ter ordem e decência, isso não é só no culto congregacional, é na vida, irmão. É a vida, tem que ser organizada, tem que ter decência, tem que fazer as coisas direito, naquilo que dá, naquilo que não dá, não é a hora, não vamos, calma, não posso envergonhar o nome do Senhor fazendo uma coisa dessa. Jesus fala, antes de começar alguma coisa, calcula, vê se vai dar, não para na metade, porque é uma vergonha. Não deu, por quê? Faltou dinheiro, faltou. Não tenho, estou devendo, agora enrolou, por quê? Mas não viu antes? Não calculou antes? Não pensou antes? Isso é o Evangelho, irmão. Antes de participar de um apelo, eu quero a Jesus, eu aceito, eu estou crente. Calcula, é essa a vida que você quer? É a vida de cristão que você quer? Para você não parar na metade do caminho e ser mais uns daqueles que começa bem, falamos na quinta também, mas não termina bem. Na metade do caminho, nossa, é muito caro esse negócio de ser crente. Crente de verdade é muito caro. Não dá não, para mim eu não quero não. Aí para na metade. Calcula antes. Vê se é isso mesmo que você quer. Seja responsável. Um ponto que muitas pessoas se perdem, irmão, voltando no assunto, é a vida financeira. Porque é muita gente tentando antecipar sonho. Antecipar uma palavra que Deus falou comigo no domingo. Eu recebi uma palavra, aleluia, e eu quero antecipar essa promessa, e aí a pessoa quer encurtar uns processos no meio do caminho. Ela acha que recebeu agora, já tem que acontecer amanhã. Deus é poderoso para fazer, mas normalmente tem um processo, irmão. Usando exemplo, o patriarca Abraão. Com ele não foi diferente. Com ele e com a Sara. Da mesma forma, eles receberam uma palavra do Senhor, aleluia, peguei, é minha, vou ser pai de multidões, vai nascer o filho. Só que daí agora tem um processo, calma lá, o primeiro passo é esse, eu recebo, eu tenho fé, Deus é poderoso para fazer na minha vida, eu creio, vou caminhar em direção a isso, Senhor, eu estou pronto, a hora que vir eu estou aqui. Mas aí a idade foi chegando, os dias foram passando, ele resolveu fazer um financiamento fora da hora lá com Ismael. Ismael é um financiamento, irmão, que Deus não chamou ele para ir fazer. Ismael nada mais é do que um atalho que ele tentou fazer para cumprir aquilo que Deus falou. Muita gente se perde nisso. Deus fala, Deus falou que ia dar, ia fazer. Mas se ele falou, ele vai sustentar, só que daí a gente quer ajudar. A gente quer encurtar, não vai demorar muito desse jeito de Deus aí. Já tem um cara ali que, meu nome está meio bagunçado, já tem um cara ali que vai me emprestar um dinheiro, eu já vou dar as caras agora. É agora que eu vou fazer. E a gente faz tudo errado, irmão. Faz tudo errado. Que é a palavra de Deus, que é a bênção de Deus, mas não está disposto a viver como Deus fala para viver. Não tem a fé para acreditar que aquele que falou é fiel para cumprir. É fiel para completar. Ele consegue sustentar. Quantas e quantas pessoas fazem isso, irmão? Querem ajudar Deus. Não, eu vou ajudar Deus a cumprir aquilo que Ele falou, através da vida do irmão, através da vida do pregador. Eu vou ajudar Deus. Eu vou ajudar aqui, eu tenho que fazer alguma coisa.
Talvez a palavra que você precisa ouvir essa manhã é: não coloca os pés pelas mãos. Calma, ordem e decência, meu irmão. Volta uns 3 domingos aí atrás, se eu não me engano, e vê lá a mensagem: não seja um emocionado, não seja uma emocionada. Calma, lucidez, igreja. Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Deus, Ele quer a nossa confiança. Confiança. Que Ele está no controle de tudo, igreja. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: antes de você ficar me pedindo muito, eu quero ver a sua fidelidade no pouco. Eu quero ver a sua honestidade no pouco. Eu quero ver a sua gratidão no pouco. Porque o que é pouco para você seria muito para muita gente. O que é ruim para você, tem muita gente querendo viver esse ruim aí. Tem muita gente. Então eu quero ver o seu controle nesse pouco. Esse equilíbrio no pouco. Essa excelente administração diante só desse pouco. Não adianta ficar pedindo muito, se está uma bagunça diante do pouco. Se está uma vergonha diante do pouco. Às vezes as nossas orações são muito infantis. Se no pouco já está um escárnio, se no pouco já está aquela vergonha, como vai colocar no muito? Como assim vai colocar no muito, irmão? Continuando no versículo 12. Agora Jesus diz também a respeito de uma fidelidade. Não espere receber algo novo se você não é fiel naquilo que você já tem, ou naquilo que é de alguém. Se você não sabe honrar aquilo que é de alguém, aquilo que alguém fez, valorizar aquilo que é do outro, não espera você ter o seu. Não espera chegar ao seu. Se você é um péssimo trabalhador, não espera que você um dia vai ser um grande empresário. Se você é um péssimo liderado, você não vai ser um bom líder. Não vai. Seja fiel no processo. Seja fiel naquilo que é do outro. Aonde você está inserido. Tenha honra. Valorize. Dê o valor. É bom, é ruim, agradeça daquilo que você tem. Como a gente está nesse contexto aqui, irmão, falando de finanças, e nesse contexto de igreja, não tenho problema nenhum de falar agora do dízimo, por exemplo, irmão. Eu sou um cara muito tranquilo para falar isso, irmão, de dinheiro. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sou dizimista há muitos anos, nessa igreja não recebo R$1 como ajuda, oferta, não tem nada. Para a glória de Deus, eu não vivo com o dinheiro da igreja, e glória a Deus por isso. Mas quando o assunto é dízimo, existe algo muito poderoso, irmão. Poderoso, porque no dízimo a gente demonstra que a gente é fiel, justo com aquilo que não é nosso. Com aquilo que não é nosso, irmão, é do Senhor, é dele. Entenda que dizimar é você devolver algo que Ele te deu primeiro, que Ele confiou na sua mão primeiro. Isso revela o nosso coração, isso revela a nossa fé, isso revela a nossa confiança. Talvez você pode pensar: pastor, mas dízimo é lei de Moisés. Tá certo, irmão. Mas foi cumprido em Cristo. Correto, concordo plenamente. Não estamos mais sobre a lei. Não estamos. Vivemos agora uma superior aliança conquistada por Cristo Jesus. É a era da graça. Mas eu entendo também que se é uma superior aliança, espero uma superior atitude de um discípulo. É um crente mais maduro. É um crente mais lúcido, mais apaixonado. Eu entendo que 10% é uma referência, irmão. É uma referência, algo que já vem da história da igreja, da tradição da igreja. É uma referência. Mas dízimo não é sobre um número, é sobre um coração entregue, inclinado, rendido ao Senhor. Então, seja generoso, seja grato, dentro e fora da igreja. Dentro e fora, seja participante da obra, não só na sua comunidade local, mas com aquela viúva, com aquele órfão, com aquela pessoa na rua que precisa de uma ajuda. Seja caridoso, ajude o necessitado, faça a sua parte. Evangelho é sobre entrega, irmão, é sobre entrega. O próprio Cristo, o próprio Deus se fez carne e se entregou, e chama eu, você,
todo aquele que nele crê a viver uma vida de entrega, de confiança, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Não somente com o nosso tempo, não falhando um culto de domingo. Não somente com a nossa disposição de ficar de pé, levantar a mão, dar glória a Deus. É em tudo, em todas as áreas, meu irmão. Confie em Deus. E não nas riquezas, meus irmãos. E não naquilo que o mundo tem a oferecer. Não espere chegar o grande dia para você descobrir que correu a corrida errada, mano. Correu do jeito errado. Andou e estava andando errado. Estava olhando para o lado errado. As melhores coisas da vida, meus irmãos, ela não tem preço. Elas têm valor. E esse valor o dinheiro não compra. Não compra, meu irmão. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena ser justo. Vale a pena ser generoso. Vale a pena ser honesto, meu irmão. Seja honesto. Seja honesta, minha irmã. Glorifique o Senhor através do seu trabalho, através dos seus recursos. Posso ouvir um glória a Deus? O meu desejo de verdade, como pastor dessa igreja, meu irmão, é que a gente possa ser bons administradores dos recursos que Deus nos entrega. Sermos ótimos administradores de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossa mão. O meu desejo, irmão, é que a nossa espiritualidade do domingo, ela venha a ser manifestada também nas nossas finanças, irmãos. Também nas nossas administrações financeiras. Que o nosso glória, aleluia, que nós damos todo domingo, venham ser expressados também com as atitudes que a gente dá lá fora. Com a forma como nós glorificamos a Deus lá fora. A nossa fé precisa, igreja, a nossa fé precisa ser revelada através das nossas obras, das nossas condutas, dos nossos posicionamentos. Não dá para falar que é crente e ter esse tipo de vida tudo errado. Tudo errado. Não faz sentido, meu irmão. Não basta a gente ter lábios cheios de palavras e canções vazias. Precisamos ter uma vida marcada como novos homens, novas mulheres do Senhor, irmão. Amém ou não amém? Amém. Quero ler com você mais um texto. Abre aí comigo, se você conseguir. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9. Deu ruim aí? Caiu a energia? Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Aqui é o clássico, né, irmão? Não tem como falar dessa temática e não falar sobre isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Estou seguindo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: E Deus, que dá semente para o que semeia e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como fruto, como resultado da generosidade de vocês. Escuta uma coisa, igreja: Deus dá a semente e o pão. E aqui a gente tem um grande princípio, um grande segredo. Para aqueles que são chaveiros, os que gostam da chave poderosa. Deus dá semente e dá o pão. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que um eu vou usar para comer, para curtir, para desfrutar, para relaxar. E o outro eu preciso semear, plantar, investir no solo bom. Nós precisamos ter esse discernimento e separar o que é pão e o que é semente. Você precisa entender essa diferença no seu orçamento, meu irmão. Precisamos saber aplicar isso em nossas vidas. Porque quando a gente entende isso, é como diz o texto: Deus faz crescer a semente e ela proporciona uma grande colheita. Mas é a semente que cresce, não é o pão. O pão você come.
Agora a semente que você lança, essa é a que cresce. Essa é a que vai vir uma grande colheita. O pão é para você comer e estar vivo, estar de pé. Mas tudo isso ocorre como fruto, como resultado de um coração generoso. Generoso, que confia no princípio, que confia na verdade. E a maioria das pessoas escutam isso, sabem disso, estão cansadas de ouvir sobre isso, mas não estão dispostas a viver. Não estão dispostas a fazer isso na sua casa, na sua vida. Elas comem o pão como se fosse um multigrãos da Wikibold. Pão com semente, já come logo tudo, e aí como é que faz? Como é que faz? Comeu pão com semente e agora? Como é que vai, o que vai crescer? Já comeu tudo? Como é que vai crescer? Não deu para fazer nada? Foi tudo junto? Aí as coisas não dão certo, irmão. Aí as coisas não vão fluir. Aí as coisas não vão acontecer. Porque o que vai dar uma grande colheita é a semente que você planta, você não está plantando. Está comendo tudo. Entenda, o pão você come. A semente você planta. Você semeia, você guarda. Diferencie isso, meu irmão, no seu orçamento para a glória de Deus. Diferencie isso na sua vida. Separa, isso aqui é pão, isso aqui é semente. Isso aqui é semente. Não seja um consumidor, seja um investidor, meu irmão. Uma pessoa que investe num solo bom. Fazer isso é você ser fiel ao Senhor. Fazer isso é você ser fiel à palavra dEle. Isso é ter uma boa administração, irmão. É você separar, não viver na loucura. Sabe, irmão? Mas o que eu estou falando é doideira mesmo, irmão. Para o mundo e para a matemática, porque onde já se viu? Eu vou dar, eu vou ajudar. E quanto mais eu faço isso, mais eu tenho. Não dá para explicar, mas é isso mesmo que acontece. É isso aí que acontece, mas não dá para explicar. Quanto mais você é generoso, mais você ajuda pessoas, mais você está envolvido, na teoria menos você vai ter, mas no final das contas é mais que você tem, mais do que quando você era aquele cara egoísta, que só pensava em você, e nunca sobrava nada. Irmãos, é só no reino de Deus isso, não dá para explicar, é um princípio, meu irmão. Isso se vive, isso se tem fé para viver, é confiança, mas como eu disse, com ordem e decência, com responsabilidade, sem loucura, não é um convite para você vir, deixar o dinheiro da conta de luz e ficar lá, sem luz em casa, não, isso é fé, não, isso é irresponsabilidade, você é louco, não está glorificando o nome do Senhor. Seus filhos estão com ódio de você, de ficar sem a televisão, sem o banheiro quente, porque você deu na igreja. Não está glorificando, não está passando o princípio, não está ensinando. Não é assim. Não é assim. Saiba separar as coisas. Normal o amém ser mais fraco hoje, né, meu irmão? Nem todos estão dispostos a viver isso. O texto diz que o Senhor faz a semente crescer e assim gerar uma grande colheita como resultado de uma verdadeira generosidade da nossa parte. Presta atenção, a colheita vai chegar a partir da generosidade que você tiver na sua semente. É assim que funciona, meu irmão. Só dá para chegar naquela casa da prosperidade se antes você passou lá no começo da rua, naquela casa da generosidade. Só chega na casa da prosperidade se primeiro você bateu naquela casa. Senão não dá, irmão, não dá. Então, em nome de Jesus, para hoje de comer o pão junto com a semente. Para hoje, separe. Seja generoso, lúcido, um homem de fé. O mês está começando agora, irmão. Está começando agora. Que esse mês seja marcado por uma vida financeira que vai começar a glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Vai começar a glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Uma vida profissional que glorifica o nome do Senhor. Que você entenda que para algumas orações, algumas petições suas começarem a acontecer, alguns princípios precisam estar alinhados, irmão.
Algumas coisas precisam estar sendo executadas, seguindo. Então confia no processo. Começa devagar, mas começa. E é devagar que começa mesmo. Irmão, deve ter 3 anos que no mês de maio eu trago uma temática sobre essa de dinheiro. Acho que é a única vez no ano que eu falo sobre dinheiro. E eu estou trazendo nesse mês de maio de 2026 um estudo na mesma temática. Talvez você velho de igreja que você já ouviu isso tudo. E hoje você está aqui de novo e eu não fiz. É por isso que está tudo igual. Talvez a sua vida era para estar diferente. Talvez as coisas poderiam estar diferentes. Porque no mínimo, se você está aqui 1 ano, você escutou essa mensagem já no passado. Não desse jeito, mas a mesma temática. Com o mesmo conteúdo. Você já escutou. Mas o problema é que a gente às vezes é muito bom ouvinte, mas péssimo praticante. E aí é aquilo, a gente pede e não recebe porque pede mal. Está tudo errado. Sabe, irmão? É lindo o Mateus 7,7 que foi cantado aqui. Peça e você receberá, busque e você encontrará, bata e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Mas, irmão, não é de qualquer jeito não. Não é de qualquer jeito não. Seja emocionado não. Não é assim que as coisas funcionam não, irmão. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Decida começar hoje. É devagar, é com pouco. Mas tudo se começa do início. Mas começa. Começa a glorificar o nome do Senhor nessa área, meu irmão. Nunca é tarde para começar. Estamos ainda no mês 5 de 2026. Não espera. Se o Senhor não voltar, estivermos aqui ainda, não espere chegar maio de 2027 para você ouvir uma temática como essa e você de novo falar amém, é isso. Eu preciso consertar. Eu preciso fazer a planilha. Eu preciso ser mais transparente. Eu preciso ser mais organizado. Caminhando para o fim e você conseguir absorver bem, eu quero deixar uma aplicação aqui com 5 conselhos para você. E o primeiro conselho que eu quero deixar, meu irmão, é refreie os seus gastos. Seja uma pessoa mais organizada. Primeira coisa é puxar o freio de mão, irmão. Não dá para arrumar um carro com ele em movimento. Tem que parar. Tem que puxar o freio e falar, deixa eu fazer a manutenção aqui. Não vai dar. Desse jeito não dá. Eu tenho que parar e me planejar. Planilhar, ajustar as coisas. Em nome de Jesus, meu irmão. Para com essa aí. De ficar com essas contas separadas, você, marido e mulher. Vocês dividem tanto. Nunca a multiplicação do Senhor vai chegar nessa casa. Nunca. É tudo separado. Está tudo dividido. Ajusta as coisas. Confia mais um no outro. Seja mais transparente um com o outro. Você, irmã, para com essas comprinhas escondidas aqui da raiva. É por isso que ele vive dessa forma. Cada um na sua. Porque está tudo errado. Deus começou a usar em revelação agora, aleluia. Mas é isso, irmão. Não dá. Tem que ser transparente. É as coisas às claras. Ó, tamo junto. Ô, amor, eu estou precisando disso aqui. Ô, amor, eu queria comprar isso aqui. Ô, eu queria ali. É conversa, irmão. É diálogo. Tamo junto. Eu estou correndo por você, você está correndo por mim. Dá, não dá, amor, não dá. Não adianta meter o louco, ganhei da minha mãe. Refreia as coisas. Coloca a casa em ordem. Seja mais transparente um com o outro. Ajusta, faz um planejamento em conjunto. Não é porque você é o provedor, você que ganha mais, você que traz o dinheiro para casa. Não, é do meu jeito. Não, é junto. Amor, vamos fazer junto aqui, ó. Tamo junto. É parceria. É amizade. Talvez você vai ver que com a sua ótica dela, ela vai te dar uma outra visão. E vai ser tudo bem. Talvez ela tenha melhor habilidade nessa área. Você vai, amor, aqui, ó. Esses aqui são os nossos gastos. É isso aqui que está entrando. Só faz aí, ó. Nós tem que fazer, nós tem que separar as coisas. Nós tem que ver o que dá, o que não dá. Não dá para ficar vivendo na loucura todo mês. Não dá, vamos organizar. Então o primeiro conselho é refreie as coisas, meu irmão. Puxa o freio e coloca a casa em ordem. Começa a glorificar o nome do Senhor nessa área. Chega de ser uma vergonha.
Chega de escarnecer o nome do Senhor nessa área. É o famoso, devo, não nego, posso pagar desse jeito. Nós estávamos falando na quinta-feira. Irmão, posso pagar 50 conto por mês. Suave. É isso, irmão. Eu vou pagar. Vou pagar. E estou pagando. E está de boa. Mas é isso. Não deixa na banguela. Só vá. Não. Você acha que ele esqueceu. Você acha que ela esqueceu. Mas o seu Geraldo lembra. E toda vez que ele te vê vindo na igreja, ou vê as suas postagens, ele fala lá, é crente, mas esqueceu de me pagar. É crente, mas acha que eu sou bobo. Acho que eu sou velho e estou esquecido. Não, irmão. Volta lá e resolve. Volta lá e fala, cara, tá errado, Jesus mudou minha vida e tá errado essa atitude, eu preciso resolver isso. Mano, tô no veneno. Tô devendo, não nego. Cara, eu vou te pagar dessa forma aqui, ó. Tá tudo bem? Lógico que vai estar. Você já não está pagando nada? É lógico que vai estar. Só faz. Só faz, irmão. E uma hora acaba. Porque aquilo que você começa, uma hora acaba, irmão. E aí não tem mais vergonha. E eu posso te falar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque esse cara vai, às vezes o cara vai até falar, mano, eu nem lembrava. Mas você vai falar, mas eu sei que eu estava te devendo, mano. Eu sei. Então assim, ó, você já nem lembrava. Então assim, ó, deixa ser assim, bem na pedaladinha de leve. Recebe aí, eu vou pagar, mas assim, o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Eu não quero ficar te devendo. Cara, talvez você não vai nem saber, mas esse seu testemunho vai rodar para tanta gente, porque esse cara vai falar, mano, esses crentes aqui é de outra safra, é de outro, você é louco, esses aqui é diferente, você é louco, esses aqui não é comum não. Mas é isso, irmão. Nós precisamos ser lembrados. Estava falando com o pessoal do social semana passada. Nós vamos marcar essa reunião, nós vamos marcar, aleluia. Mas a gente tem que ser lembrado, irmão. Sabe? É pelo nosso serviço. É por quem nós somos. Não simplesmente por aquilo que as nossas mãos podem dar. Pelo arroz, pelo feijão, não. É pelo um povo que serve, que ama, que se entrega, que tem honra, que tem caráter, que tem zelo. Isso, irmão, o dinheiro não compra. Ou você tem, ou você é, ou não dá, irmão, porque não dá para comprar, não dá para baixar na nuvem. Não tem como. E faz toda a diferença. Então o primeiro ponto é refreie os gastos. O segundo, trabalhe com excelência. Seja um excelente profissional, meu irmão. Seja um excelente profissional. Dê exemplo, irmão. Você serve ao Senhor e não aos homens. É ao Senhor. A recompensa vem de Deus. E não do chefe, que às vezes é ingrato. Você lembra do texto que nós lemos, o primeiro de Lucas 16, o versículo 12? Se vocês não são honestos com o que é dos outros, quem vai dar um dia o de vocês? Quem vai confiar algo em suas mãos? Em nome de Jesus, meu irmão, comece a honrar o lugar que Deus te deu para trabalhar. A porta que Ele abriu. Ah, ninguém lá me reconhece, ninguém lá me honra, ninguém me valoriza. Entenda que honra e valorização, reconhecimento vem da parte do Senhor, irmão. Os homens podem não ver, e a maioria das vezes não vão ver. Mas louvado é o nome do Senhor, que é Ele quem está vendo, meu irmão. É Ele quem está vendo que você está sendo fiel no pouco. Está sendo grato e honrando o mesmo ambiente de desonra, de vergonha, e é Ele que vai abrir uma porta na hora certa. É Ele que vai mudar as estações. É Ele que sustenta. É Ele quem vai recompensar e valorizar os seus. Mas faça a sua parte. Comece a partir de amanhã a trabalhar de forma excelente. Sabe, irmão, é uma vergonha o crente chegar atrasado no trampo. É uma vergonha. E ainda é o crente que quer ficar dando liçãozinha de moral para os outros no trampo. Quer ficar pregando para os outros no corredor. É uma vergonha, irmão. É uma vergonha. É uma vergonha o cara catar uns atestados safados, irmão. Ah, mas é direito. Irmão, é uma vergonha. O cara do RH, a hora que vê, fala, mano, e é crente. É crente. Ele deu esse migué mesmo. É uma vergonha, irmão. Talvez você não vai ser mandado embora. Talvez você não vai perder, não vai ser descontado, mas posso te falar, é uma vergonha, irmão. É uma vergonha. Não está glorificando o nome do Senhor dessa forma. Não está.
trabalhe de forma excelente. Como que eu trabalho de forma inteligente, pastor? É você começar a tentar, pelo menos, multiplicar a sua produtividade trabalhando com a cabeça. Pensa como se você fosse o dono, como se você fosse o chefe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais e gastar menos energia. Eu tenho que entregar mais sem me cansar tanto. Então para isso o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar. O que eu faço? O porquê que eu faço? Para quem que eu faço? Como eu consigo melhorar isso aqui? Como que eu consigo melhorar? É trabalhar com a cabeça, irmão. Aumente a sua produtividade. Faça as coisas render. Faz as coisas render. Isso é você honrar. Isso é você ser honesto no seu trabalho. Isso é você glorificar a Deus no seu trabalho. Ah, pastor, mas lá ninguém me enxerga. O que isso vai mudar? Muda tudo, porque é o Senhor que está te enxergando, meu irmão. Muda tudo, meu irmão. Sabe por que as coisas não mudam? Porque está vendo que você só faz o que te pedem. Você é encostado, mole, preguiçoso. Ah, eu só entrego aquilo que me pagam. Ah, se quer mais tem que pagar tudo assim. É por isso, irmão, que não dá certo. Enquanto você só ficar fazendo aquilo que te pedem, enquanto você só ficar entregando aquilo que os caras só pagam, não vai fluir, irmão. Não vai fluir. Honre, dê o seu melhor naquilo que é do outro. Dê o seu melhor naquilo que é do outro, como se fosse seu, meu irmão. Entendendo que isso faz parte de um caráter cristão. Isso faz parte da vida do crente verdadeiro no Senhor, meu irmão. Porque se o chefe não valorizar, se o líder não reconhecer, tudo bem, o Senhor está vendo, e com Ele ninguém fica devendo, irmão. Ele não fica devendo para ninguém, Ele é justo. Então dê o seu melhor. Eu te encorajo a dar o seu melhor a partir de amanhã, meu irmão. Não fica bravo comigo não, mas irmão, essa preguiça não prospera ninguém, irmão. Essa moleza não faz ninguém avançar não, irmão. Não faz. Rejeita hoje, em nome de Jesus, toda a preguiça, toda a apatia, todo o desinteresse, todo o corpo mole. A preguiça é um grande inimigo espiritual, meu irmão. Rejeite ela todos os dias. Acordou, apresentou seu dia ao Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela saúde. Senhor, tira de mim a preguiça. Tira de mim aqueles atribulados que só reclamam do meu lado, aqueles que só vêm para desmotivar. Que eu não venha cair nessa. Me ajuda a pregar isso. Fala para o seu irmão, olha para ele aí, estende a mão para ele. Fala, eu repreendo todo espírito de preguiça em nome de Jesus. Fala para ele, sai agora! Sai fazendo fila para não fazer confusão lá fora. Aleluia! Irmão, você ri, mas é isso que atrapalha muitos de vencer, irmão. É o corpo mole, irmão. É a acomodação. É a estagnação, está esperando cair do céu é só chuva, irmão. Cocô de pombo também, ali na frente está misericórdia, irmão. Você é louco. O grande Salomão, ele escreve em Eclesiastes e ele nos diz: há tempo, igreja, para todas as coisas nessa vida. Vai ter o tempo de você descansar, aleluia, tempo de ficar de boa, mas também tem o tempo de trabalhar, irmão. Então no descanso, você descansa, viaja, desfruta, curte, mas quando é o tempo de trabalhar, adivinha? Trabalha, faz acontecer, dê o melhor. Isso edifica o seu caráter, isso edifica, meu irmão, isso dignifica a pessoa. Meu conselho para você, esse segundo é: trabalhe com excelência, glorifique o nome do Senhor na sua semana. Faça do teu trabalho uma ferramenta de louvor ao nome do Senhor. Que as pessoas possam ver a forma, o zelo como você faz. E falam, louvado é o nome do Senhor. Que seriedade, que compromisso. Nossa, essa empresa nem merecia esse cara. É o que tem lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. O mundo não era digno deles. Não era digno. Mas eles estavam lá, dando o melhor, honrando, fazendo o que precisava ser feito, dando um bom testemunho.
Dê o seu bom testemunho mesmo quando você sai por essa porta. Mesmo quando você passa por essa cortina e não tiver ninguém te vendo. Que você não seja um encostado, um preguiçoso, morto. Não. Se por algum motivo, meu irmão, se por algum motivo você era daqueles que só chegava atrasado, que vem acabar hoje, em nome de Jesus, meu irmão. Se você era daqueles que gostava de ficar matando hora no banheiro, no café, que acabe hoje, em nome de Jesus, irmão. É engraçado porque o bagulho identifica, mas irmão, acaba hoje, irmão. Acaba hoje, meu irmão. Acaba hoje os atestados furados, meu irmão. Acaba hoje, meu irmão, ficar falando mal dos outros. Ficar de conversinha paralela com os outros no trabalho, falando mal, corneteiro. Mude hoje para a glória de Deus. Mude hoje. Comece a mudar hoje em nome de Jesus, meu irmão. Entenda que o trabalho também é o lugar de você dar um bom testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Então talvez a história que você tem não é bonita, mas Deus não te mudou em muita coisa. A partir de amanhã é a oportunidade de você mostrar que Ele mudou também nessa área. Então seja diferente. Lá é mais uma oportunidade de você mostrar: Deus mudou a minha história, Deus me mudou, eu sou agora um cara diferente. Então dá lugar, vaso. Seja um homem de verdade lá no seu trabalho. Seja uma mulher de verdade. Valoriza a oportunidade lá do púlpito lá da vida, que está lá aberto lá para você pregar. Lá você está pregando também, como você vive. Agora com essa cara aí, eu sou grato. Avisa para a cara que você é grato então, porque assim, do jeito que você chega no trabalho já é um desânimo, é um desgosto. E ainda mais quando a pessoa olha o seu story do domingo e vê que você estava num culto. Não, irmão. Não, irmão. Mude. Mude as coisas em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Terceiro ponto. Tenha disciplina para começar a poupar e investir. Pratique, meu irmão, esse exercício espiritual. Começa no pouco. É no pouco mesmo, é dentro da realidade. Mas você vai ver o resultado. Separe o pão da semente. Separe o pão da semente. Poupe, invista. Isso é o reflexo de uma boa administração. Isso é o reflexo de que você sabe administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Entenda que quando o assunto é investimento, é um dia de cada vez. Não é do nada. Você já pega uma quantia e fala: não, todo mês eu vou colocar isso. E aí a vida vira aquele desgosto, porque não tem dinheiro mais para comprar um Trident. Não dá para tomar um café na padaria. Estava falando com os meninos que está caro também, né? A padaria está embaçado. Tomar café em padaria é luxo agora, irmão. Mas tem gente que... Então é devagarzinho. É devagarzinho, irmão. Não entre em coisas surreais, mas começa. Sem aventura, de forma lúcida, cabeça fria, pé no chão, planilhinha feitinha. É o primeiro passo, é isso aqui, ó, devagarzinho. E as coisas vão se ajustando. E aí vai aumentando. E as coisas vão progredindo. Porque disciplina e constância é melhor do que a eloquência. É melhor do que a loucura, o impulso. E no impulso você é ignorante. Você faz aquilo que não dá para cumprir. Sabe? Quantas pessoas já no impulso falou: vou fazer um jejum. Esse ano inteiro eu não vou comer açúcar. Não dá, irmão, nessa loucura. Você nunca se preparou para isso? É uma conversa de criança, irmão. Não é assim que as coisas vão. Então é devagar. Um passo de cada vez. Disciplina e constância é muito melhor do que esse impulso. Só vai causar. Estão comigo? Quarto conselho: seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa. Entenda que a nossa fidelidade, a nossa generosidade diante de Deus, ela está ligada com a multiplicação que só vem da parte do Senhor. Tem coisa, irmão, que você vai fazer de forma natural e elas vão acontecer. Vão acontecer. Mas para ter uma multiplicação, que você fala: mano, isso aqui é só Deus fazendo. Eu preciso ser generoso, fiel nas coisas do Senhor também. Para receber essa multiplicação.
para viver aquilo que só o Senhor pode fazer. Pastor, mas eu tenho tão pouco, eu sou tão pequeno. Então aí você assiste no YouTube depois dessa mensagem, e o começo do texto, no Lucas 16, vai falar, se você for fiel quando é pequeno, quando tem pouco mesmo, você vai estar pronto para ser colocado no muito. Quando você parar de ficar reclamando que a vida é difícil, para todo mundo é difícil. Quando você parar de ficar reclamando que só eu não tenho, não, ninguém tem. Todo mundo tem que se virar. Quando você entender que você não é todo mundo e você precisa fazer e dar um jeito, aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar, meu irmão. E seja sincero com você mesmo, irmão. Seu problema não é quantidade. Seu problema é prioridade. Seja sincero. Se você tendo 10 não dá 1, não vai ser quando tiver 1000 que vai dar 100. Seu problema é prioridade, não é quantidade. É prioridade. Não se iluda, não se engane, você também não está me enganando. É prioridade. É disposição. Então identifica o problema e conserte. Conserte, meu irmão. Conserte, minha irmã. Arrume as suas prioridades para a glória de Deus. Seja um bom administrador dos seus recursos. E o quinto e último conselho: não se sinta mal quando a bênção chegar, porque ela vai chegar, amém? 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 Agora o amém é forte, aleluia, né? Vai chegar, irmão. Como o texto diz, a bênção vem como resultado da generosidade, como resultado do compromisso, como resultado da fé, da confiança no princípio. A generosidade, ela vai trazer a bênção, irmão. Ela vai trazer. Então não tenha vergonha de quando Deus te abençoar. Não tenha vergonha de ser abençoado por Deus. Deus não é contra a prosperidade, a bênção, não. Mas não seja uma pessoa fútil. Não seja, meu irmão, não seja uma pessoa que tem prazer em ficar ostentando, aquela pessoa que só desperdiça, é um desperdiçador. Não seja essa pessoa. Que você venha entender que o Senhor ama colocar os seus sobre o muito, mas depois que eles foram aprovados no pouco, eles foram fiéis, porque aquele que foi fiel no pouco, ele também vai ser fiel no muito. Aquele que foi honesto no pouco, ele também vai ser honesto no muito. Aquele que foi íntegro, justo no pouco, aquele que não se vendeu quando não tinha nada, quando ele tem alguma coisa, ele também não vai se vender. Porque ele tem honra, ele tem caráter, ele não negociou. Então que você venha entender os processos da vida, meu irmão. Os processos e as caminhadas que nós temos para chegar onde tanto queremos. Todos queremos viver o melhor. Todos queremos receber bênçãos do Senhor. Só que muitas vezes a gente não está sendo fiel com os talentos que recebemos. Não estamos sabendo cuidar. Às vezes a gente está fazendo exatamente como aquele cara, que tem tanto medo da vida, do mundo, que ele só guarda e está só sobrevivendo. Ele só sobrevive, porque ele não consegue se movimentar, confiar, dar passos. Porque é tão pouco, pastor, eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de ficar pior do que já está. E aí nunca avança, nunca vai. Então se organiza em nome de Jesus. Dentro da sua realidade, se organiza. O mesmo trabalho do organizado é o mesmo trabalho que tem o desorganizado também. E dá mais trabalho você ser desorganizado. Então coloque as coisas no lugar em nome de Jesus. A minha oração essa manhã, meu irmão, é para que o Senhor venha de verdade abençoar, meu irmão, os nossos empregos, abençoar os nossos negócios, abençoar a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas que eu e você possamos a cada dia também ser um trabalhador que glorifica o nome dEle lá no nosso trabalho, lá na nossa empresa, lá com aquela galera às vezes que não tem um crente lá, e é lá que eu tenho que ser o exemplo. Não do cara que posta uns stories diferentes. Não do cara que sempre tem uma palavra de Deus para compartilhar. Mas é do cara que tem uma vida reta. Alguém se inspirar. E falar, esse cara é diferente, mano. Pô, mano, esse cara aí, ó,
diferente. Diferente. Pode falar o que for, mas ela é diferente. Ela não se mistura quando a gente faz as rodas da fofoqueira. Cara, quando tem um esquema, esse cara não tá junto. Ele não vem junto. Mano, ele não chega um dia atrasado. Mano, já veio trabalhar zoado, mas vinha. Esse cara honra o trabalho. Esse cara honra. Não, esse cara honra o Senhor. Ele honra o Senhor e ele entendeu que servir a Deus não é servir só no domingo, é todos os dias. Então ele é um cara exemplo dentro da casa dele, ela é uma mulher exemplo dentro do trabalho dela, ele é uma pessoa exemplar dentro da igreja dele, em todo o tempo ele está servindo ao Senhor, em todas as áreas, com todas as oportunidades que ele tem, ele encontra motivos das pessoas dizer, Deus é poderoso, olha o que fez na vida desse cara, olha só como é essa pessoa, olha como ela glorifica o nome do Senhor. Não tem o melhor carro, não tem a melhor casa, mas são felizes. Nunca tão tristes, são equilibrados, são organizados. Que em nome de Jesus, meu irmão, você venha exercer a sua vocação profissional com temor ao Senhor. Exerça a sua vocação com zelo ao Senhor, com compromisso, sendo um bom administrador do seu tempo, do seu tesouro e dos seus talentos. Que em nome de Jesus você venha sair daqui essa manhã, se programe, tá com a tarde de boa, se organiza as coisas, separa as coisas, tenha uma boa administração, prepara o ambiente, irmão, prepara o ambiente, porque eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado também nessa área, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra, meu irmão? Que em nome de Jesus você esteja decidido a aplicar e viver essa palavra em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que você fique de pé. Quero orar com você. Na sequência a gente vai adorar mais uma vez ao Senhor. E você que falou que está decidido a aplicar essa palavra, honre esse voto. Não é por mim não, irmão, é por você mesmo. É pela sua família. É pelo louvor do nome do Senhor. Honre esse voto. Esteja decidido, comprometido, meu irmão, a aplicar isso, a mudar essa história. Sabe, irmão, como eu sempre falo, às vezes a oração que você tanto pede, o desejo que você tanto tem, ele está ali, ó, no princípio que você não segue, na decisão que você não toma, na palavra que você não segue. E aí é como alguém que está com um saquetel furado, irmão. Todo mês, todo ano, recebe aumento, mas parece que as coisas não mudam. Não muda. Parece que quanto mais tem, menos sobra. Não faz sentido. Se organize em nome de Jesus. Comece a glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Seja uma pessoa mais grata. Seja uma pessoa de honra. Para a honra e glória do nome do Senhor, meu irmão. Vamos orar, Pai. Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, porque hoje o Senhor nos traz responsabilidade, Pai. Não podemos dizer que não sabemos, que não falaram. Precisamos mudar essa história, Senhor. Precisamos, Pai, entender que não é sobre um domingo, 2 horas na semana, não, Senhor. É sobre uma vida. E muitas vezes estamos escarnecendo o Senhor no nosso trabalho, escarnecendo o Senhor na nossa vida financeira, escarnecendo o Senhor fora da igreja. Então, Senhor, abre os olhos essa manhã, tira as escamas de cada um aqui, Pai. Traz agora ao coração, Pai, toda a dívida que está esquecida e o Seu nome está sendo envergonhado. Traz agora, Pai, toda pessoa que tem uma mágoa, Pai, e a gente é crente, mas o orgulho impede de ir lá pedir perdão e resolver, e o Seu nome está sendo escarnecido também. Traz agora, Senhor, queremos resolver as coisas. Espírito Santo, Tu és real em nosso meio, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Traga essas impressões em nosso coração e nos encoraje a dar passos e resolver.
porque queremos glorificar o Teu nome, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, Jesus. Queremos ser de verdade, Senhor. É de verdade, Senhor. Não estamos para brincadeira, Jesus. Não existe hipocrisia em nós, Pai. Não somos bons apenas de fala, Senhor, porque a Tua palavra precisa ser pregada, mas somos um povo bom de vida, de testemunho, homens e mulheres redimidos, lavados e transformados para a glória do Teu nome, Jesus. É isso que Teu Evangelho faz, transforma homens e mulheres, não apenas para um domingo, mas para a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós chamamos e glorificamos o Teu nome. Aleluia, Jesus.